Nós estamos em Atos, parte 2. Por que parte 2? Porque a parte 1 ficou no ano passado. O nosso desejo é estudarmos o livro todo de Atos, do primeiro ao último versículo, mas Atos tem 28 capítulos, então nós optamos em não fazer tudo de uma vez, para nós não termos uma série tão longa. Então nós fizemos a primeira parte de Atos o ano passado, começando em Atos 1 e terminando em Atos 7, com a morte de Estevão, o primeiro mártir da história do cristianismo. E voltamos agora a Atos, esse é o terceiro domingo da parte 2. Nós começamos em Atos 8, versículo 1, quando aparece um tal Saulo consentindo na morte de Estevão, e agora nós vamos caminhar até o fim de agosto nessa série. Nós não vamos terminar o livro de Atos nessa parte 2, nós vamos ter uma parte 3, já programando a nossa igreja para o ano de 2020. Óbvio, se Jesus voltar antes, a gente não vai ter nenhum problema em não fazer a parte 3 de Atos. Nós ficaremos muito felizes em não fazer a parte 3 de Atos, considerando a volta de Jesus. Tá ok? Se ele não voltar até lá, nós, em 2020, temos a parte 3 de Atos. Na semana passada, nós vimos o texto de Filipe e o eunuco numa estrada deserta. Isso é importante porque eu quero juntar uma coisa com a outra, um texto com o outro hoje. Porque a Bíblia diz que Filipe estava num local, diante de uma grande multidão, pregando o evangelho. E aí, então, o Espírito diz assim para Filipe: sai daí e vai para uma estrada que está deserta. E, salvo raras exceções, ninguém tem muitas expectativas em relação a uma estrada deserta. Uma estrada deserta, se alguém te mandasse agora para uma estrada deserta, nesse exato momento, se o Espírito dissesse para você: olha, eu vou tirar você daqui agora e vou mandar você para uma estrada deserta, o que você imaginaria que iria acontecer? Pensa, o que você imaginaria? A primeira coisa que você imaginaria que iria acontecer. Primeira coisa que eu imaginaria: eu vou ser assaltado. É certeza, porque, imagine, um gordo numa estrada deserta. Qualquer pessoa vai olhar e falar assim: correr ele não vai conseguir. Essa é presa fácil. Não, né? Sem imaginar, gente, uma estrada deserta à noite, isso não tem muito sentido. Tudo bem, não estou dizendo que Felipe estava à noite, não estava. Mas pense, uma estrada deserta, o que uma estrada deserta tem para oferecer? Estrada, para quem está pregando o evangelho de Jesus para uma multidão, trocar uma multidão por uma estrada deserta, só sendo louco o suficiente para querer obedecer à voz de Deus. Só sendo louco o suficiente para dizer mesmo: Senhor, olha, eu estou aqui para servir o Senhor, então se o Senhor mandar para uma estrada deserta, eu vou. Se mandar para o meio de uma multidão, eu vou também. Só que de vez em quando Deus quer fazer essas loucuras e mandar a gente para uma estrada deserta. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o texto de hoje, que está em Atos 9, começa dizendo assim: enquanto isso, porque aconteceu tudo o que aconteceu lá com Filipe, o eunuco. Filipe pregou, o eunuco se converteu, ele foi batizado, houve uma transformação naquela vida, um milagre acontece. E enquanto tem um milagre acontecendo, a Bíblia diz: Saulo, aquele mesmo que aparece lá no início do capítulo 8, consentindo na morte de Estevão, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Agora nós temos duas coisas interessantes. Há poucos versículos, no capítulo 8, nós fomos chamados a olhar para uma estrada deserta. E uma estrada deserta, como a gente disse, não traz uma grande expectativa. Agora, no início do capítulo 9, nós somos chamados a olhar para esse cara chamado Saulo, que, segundo o próprio texto bíblico diz, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. É complicado a gente falar sobre isso, porque a maioria sabe como é que essa história termina. Mas imagine que você não sabe como essa história termina e você se encontrasse com Saulo nesse exato momento. O que você acharia de Saulo? Imagine que você é um cristão, alguém da igreja vivendo nessa época, e você por algum motivo se encontra com Saulo em algum desses becos e ruas
das cidades onde ele ia. O que você ia imaginar? Você numa estrada deserta, talvez iria pensar, eu vou ser assaltado aqui. Isso é roubada. E você, ao se encontrar com Saulo, pensaria o quê? Se você fosse um cristão vivendo no primeiro século. Você pensa, morrer. Você pensa assim, ai, que saudade da estrada deserta. Porque pior do que uma estrada deserta é uma estrada com Saulo. Quer juntar o pior dos mundos? É uma estrada deserta que não aparece eunuco, aparece Saulo. Aí você pensa, Deus, assim não dá. Porque então me deixa na estrada deserta. Porque, segundo a Bíblia, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que era como os cristãos eram conhecidos no início como os do caminho, ele então pudesse levá-los presos para Jerusalém. Você tem gente se convertendo, mas também você tem a perseguição crescendo contra a igreja e contra os discípulos de Jesus. Mas o interessante é que, tanto num lado quanto no outro, mesmo quando a gente não nota e não percebe, Deus está agindo. E uma das grandes maravilhas da vida com Deus é que se há uma coisa que a vida com Deus não nos oferece, é marasmo. Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que vai transformar a sua vida por inteiro. Nem sempre, e antes da gente pensar assim, olha que maravilha, nem sempre, no entanto, isso é algo confortável para nós. Porque nós somos pessoas que gostam. Você não gosta de conforto? Diz aí. Você não gosta de conforto? Quem que não gosta de conforto? Sei lá, eu vi várias fotos, tirando aquelas fotos do Seis Tudo Velho, que pelo amor de Deus já disse aqui, o que é isso, gente? A gente já não é bonito assim. Aí, tô brincando. A gente vê as fotos que a gente vai pondo nas redes sociais, a gente coloca lá, comendo alguma coisa legal, indo a algum lugar legal. Eu vi um pessoal da igreja aqui postando que foi lá no, como é que chama? Os Montes Alegres. Como é que chama? O Monte Alegres Fruit Scrubbers. Teve o Monte Alegre Fruit Scrubbers aqui no fim de semana. Aí o pessoal postando. Você vê, o pessoal posta. Não tem um que posta lá comendo uma bolacha maisena. Não tem, você não vê lá, a bolacha maisena. Ninguém coloca um café da manhã, sei lá, café rococó, bolacha maisena e um pão que você nota que esse pão já está fazendo aniversário. É sempre aquela coisa assim que você fala, é aquela foto que você posta sabendo assim, eu vou fazer vontade em alguém com essa foto aí. Alguém vai olhar essa foto com inveja. E por quê? Porque a gente gosta disso. E eu não estou dizendo que isso é errado, que isso é pecado. As coisas são assim. Nós gostamos, por exemplo, a gente vai voltar para casa depois do culto e a gente vai voltar para a nossa cama. E quem às vezes tem que dormir fora de casa, por melhor que seja a cama, ela não é a sua cama, porque ela não tem aquele cheiro que você está acostumado. Um dos maiores confortos do mundo moderno, devia ser considerada a 8ª maravilha do mundo, deveria se chamar o banheiro lá de casa. Não é uma maravilha o banheiro lá de casa? Tanto é que eu não vou citar nomes aqui, mas eu sei que há pessoas aqui que quando tem que viajar, sair de casa, demora uns 4, 5 dias para o intestino sair da greve. Porque ele fala, aqui não. Aí quando volta para casa, é aquela coisa assim maravilhosa. Não há nenhum problema. Mas quando eu digo para Deus, por exemplo, como nós acabamos de cantar, Senhor, eu estou aqui para cumprir a tua vontade até que o Senhor volte. Eu quase que ouço a voz de Deus dizendo assim, você tem certeza? Porque Deus está agindo em todas as histórias da Bíblia, em todas elas. Mas em grande parte delas, Deus está colocando os seus servos e as suas servas em situações, no mínimo, inusitadas. Deus estava agindo, mandando Filipe para uma estrada deserta para encontrar o eunuco? Estava. E nesse texto,
Deus está ou não está agindo? E a gente precisa responder isso, porque se nós não respondemos isso, nós vamos olhar para alguns pontos da história pensando, bom, aparentemente aqui Deus simplesmente resolveu sair da história, não controla mais absolutamente nada, e agora quem está controlando aqui é o diabo. E a gente começa então a viver crendo que em alguns momentos da história, o diabo é que é soberano e que tem controle sobre todas as coisas, o que é uma grande mentira, porque isso simplesmente nunca aconteceu. Você tem a igreja crescendo e você tem a igreja sendo perseguida. E nas duas faces, Deus está agindo. Isso nos tira do marasmo, nos tira do conforto e também nos coloca numa situação que é muito difícil de naturalmente existir no nosso coração, que é de estarmos atentos ao que Deus está fazendo. Porque nós vamos vivendo a nossa vida, vamos fazendo as nossas coisas, vamos elaborando os nossos projetos, eu, nosso, meu, e nós vamos deixando de lado ouvir a voz de Deus e tentar compreender o que Deus está fazendo na história. E nós não somos convidados a construir a nossa história, mas somos convidados a sermos participantes da história de Deus no mundo. Mas isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Porque em sua viagem, e você tem Saulo respirando ameaça contra a igreja. E em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, e lembre-se, ele está indo para Damasco para perseguir o pessoal do caminho. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora olha que interessante. Quem Saulo perseguia? Porque aparentemente num texto curto, nós temos duas informações que parece que não bate muito. Porque o parágrafo anterior diz que Saulo perseguia quem? Os cristãos. Perseguia gente como nós. Só que quando Jesus aparece para ele numa visão, o que Jesus diz para ele? Saulo, por que você me persegue? Porque a sua inquietação, Saulo, contra os do caminho, na verdade é uma inquietação com relação a mim. Nós vivemos num mundo em que as pessoas cada vez mais perseguem os pontos de fé cristãos. E nós, às vezes, como cristãos, pensamos assim: não, isso é apenas uma divergência de opinião. Mas em alguns momentos, nós precisamos entender, como cristãos que nós somos, que a perseguição é sim contra o nosso mestre. Porque, inclusive, na história, toda perseguição contra a igreja de Jesus é, em última análise, uma perseguição contra o Senhor da igreja. Porque se nós somos o corpo de Cristo, quando a igreja é perseguida, Jesus é perseguido. E é interessante isso para que nós lembremos de duas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos estar atentos a tudo que é dito contra o caminho, porque nós somos embaixadores desse caminho e falamos em nome de Cristo. E isso sempre nos coloca numa posição de ativos e não passivos. Não é verdade, por exemplo, que quando a igreja de Jesus é atacada em qualquer lugar longe de nós, isso não tem a ver com a gente. E não é verdade quando acontece qualquer coisa ruim com qualquer membro da igreja de Jesus que não tenha, em tese, a ver com a gente, que a gente não está envolvido naquilo, porque nós fazemos parte do mesmo corpo e somos membros uns dos outros. Mas, em segundo lugar, há uma outra coisa importante. Se é verdade que quando nós somos perseguidos pelo fato de sermos cristãos, Jesus está sendo perseguido, então ele se importa. E isso traz a nós um consolo e um conforto que nenhum outro pode conseguir trazer. Jesus simplesmente se importa com o que você sofre. Mas importante é lembrar o seguinte: Jesus se importa com o que você sofre quando você sofre pelo fato de ser cristão. Quando você sofre por sem vergonhice, arrependa-se,
Converta-se e mude a caminhada. Porque senão a gente começa a pensar assim, realmente, olha, eu estou sendo perseguido porque, sabe, eu fiz umas maracutaia na empresa e agora o pessoal virou a cara para mim. Olha, só porque eu sou péssimo filho, pai, marido, esposa, eu sou perseguido. Você devia apanhar na cara. Mas eu gosto de ouvir Jesus dizendo, Saulo, você está perseguindo os cristãos? Você está me perseguindo. E há um outro fator importante. O mundo em que nós vivemos está fabricando um Jesus que nem de longe é o Jesus real. Porque, por exemplo, às vezes eu ouço as pessoas falando sobre Jesus, e Jesus parece muito mais um vozinho que quer agradar todo mundo do que o Jesus das Escrituras. Porque, segundo o que a Bíblia diz, quando Jesus voltar, ele esmagará os inimigos debaixo dos seus pés. E isso nem de longe é condizente com o Jesus peace and love que a gente vê por aí. Um Jesus que no final vai falar assim, ai, você cuspiu em mim a vida toda, mas eu lavo. Não tem problema. Como se Jesus, inclusive, tivesse uma crise de autoimagem. Como se Jesus, por exemplo, dependesse de nós para ser quem Ele é. E a gente vai levando isso às últimas consequências. Do tipo, quando Jesus não faz o que a gente quer, a gente o põe de castigo não orando mais. Como alguém que diz, Jesus, fica aí no seu canto e nem nossa oração você vai ouvir. E isso deve ser um privilégio para Deus, porque se a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, as nossas orações devem ser um atazanamento celestial. Mas a gente pensa que não. Já imaginou, Jesus? Olha, se o Senhor não fizer o que nós queremos, então olha, eu acho que eu nem vou para a igreja mais. Já imagina os anjos cantando, aleluia, aleluia, aleluia. Não traz ele de volta não, Senhor. Dependendo da pessoa, você pensa assim, não, vamos lá, vamos buscar a pessoa para ela voltar para a igreja. Você vai, fura um pneu, você fala, foi o diabo fala, eu não, estava querendo trazer de volta. Estava fazendo de tudo para voltar, mas não volta. Essa desgraça não volta, fica aí a igreja sem ela, é uma bênção. E isso inclui pastor também. Porque às vezes eu vejo pastores que pensam assim, poxa, mas às vezes eu escuto isso de pastor, mas se eu não tiver lá, o que vai acontecer? É avivamento. Avivamento. Porque só há uma coisa que a igreja precisa, é de Jesus. Ela não precisa de nada além disso. Nós somos coadjuvantes dessa história. E aí Jesus diz, você está me perseguindo. E você tem Jesus dizendo, eu não vou deixar isso quieto. Isso não vai ficar desse jeito. Aí você pensa assim, eu sei que Jesus vai fazer. Jesus vai dar uma doença para Saulo. Não, ele vai fazer pior. Uma doença sararia rápido. Ele ia tomar uns remédios, uns emplasto, e ia voltar para a sua vida. Jesus vai fazer algo mais terrível com ele. Levante-se, Jesus dizendo para ele, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. A partir desse momento, Paulo tem uma mudança na vida dele, absurda, porque até agora ele comanda a sua vida. A partir desse momento, você vai ver um homem que vai culminar tudo isso dizendo, não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. E começa com Jesus dizendo, você vai para tal lugar e lá alguém vai dizer o que você vai fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Paulo acabou de perder o controle da vida dele. Pergunta, isso é bom ou é ruim? O que você acha?
Perder o controle da vida, do jeito que está acontecendo aqui com Saulo, é bom ou é ruim? Então, né? É bom quando eu penso em Saulo. Agora imagine, por exemplo, se eu dissesse para você, gente, nós vamos fazer uma oração agora, e eu gostaria de chamar aqui à frente quem quiser isso. Nós vamos fazer o seguinte, Senhor, hoje, às 10 horas da noite, nós queremos pedir que o Senhor faça algo que deixe claro que nós não temos controle sobre a nossa própria vida. E aí? Não dá para negar que essa seria uma oração cristã, porque apenas iria evidenciar algo que a Bíblia diz. Só que Deus é gracioso e nem sempre deixa isso evidente de maneira tão clara, porque Ele sabe que dificilmente nós suportamos viver isso. Então Ele vai dando períodos de descanso para nós. Só que nós passamos a achar que os períodos de descanso é que são o padrão estabelecido por Deus na história, mas não é. Porque a gente começa a olhar para a estrada deserta como um local em que nós vamos simplesmente descansar e ficar lá eternamente. E se a gente se acostuma com isso, o eunuco aparece, Deus diz, acompanha a carruagem, a gente vai dizer assim, eu não, manda outro. Ou então a gente vai olhar para Saulo, e a gente vai olhar para Saulo apenas como alguém que, olha, esse não tem jeito mesmo. Esse é um cara que não dá. Eu vira e mexe, eu ouço cristãos dizendo assim, olha, como é que pode, né? A pessoa aprontou a vida inteira, depois fala que se converte e agora fica aí falando de cristão na TV. Fala, realmente, né? É absurdo. Porque nós nunca aprontamos nada, temos um passado que poderia ser projetado aqui, né? Sem cortes, versão estendida, sem cortes, e do diretor. E hoje estamos aí falando que somos cristãos. Se não for verdade, eu desafio você a contar apenas os 3 principais podres da sua vida em detalhes. Alguém quer o microfone? Que o Senhor nos proteja. Imagine se for verdade, por exemplo, que no céu, um dos terrores, o pessoal descobrir que no céu tem cinema e vai passar a nossa vida. O que é isso, gente? Está amarrado? Credo, que é? Que horror! Se tiver um telão no céu para mostrar a nossa vida, a gente tem que procurar onde fica a tomada para desligar aquele negócio ali. A gente tem o costume de olhar para Saulo e pensar, esse não tem jeito, e é melhor nem ir atrás, porque conforme os Saulos vão sendo eliminados da história, não vai sobrando muita gente para a gente jogar a culpa do mundo, né? Porque o mundo precisa, por exemplo, dos drogados. O mundo precisa dos bandidos. Porque o dia que acabar drogado e bandido, nós, aqueles que estão com a vida totalmente correta, vão jogar a culpa da incorreção em quem? A gente não vai poder dizer para a esposa, eu sou um péssimo marido, mas pelo menos eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. E em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. Coitado de Ananias. Ananias, coitado. Gente, porque tudo bem Deus querer salvar Saulo, não tem crise com isso. Mas coitado de Ananias. Por quê? O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Porque, olha, se Deus aparecer numa visão hoje, é legal. Aí imagina, Ananias está lá, um cristão. Deus aparece, ele fala, oi, estou bem. Tanto é que ele responde de um jeito clássico. Olha a resposta de Ananias. Eis-me aqui, Senhor. E de novo a voz do Senhor. Você tem certeza? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse. E Deus disse como se não fosse nada também. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Eu consigo imaginar, assim, nessa hora, o frio na espinha, subindo, assim, ele, tipo aquele enjoo, ele pensando, o que é isso que está acontecendo aqui? Eu não estou aqui, Senhor, chama Arão.
Chama outro, vai outro. Ele está orando. Que também é uma informação que cai entre nós. Deus tem umas manias de não ficar contando detalhe para ajudar nós. Porque, olha, viu? Se Deus, por exemplo, tivesse escrito Gênesis 1 com notas de rodapé, ajudava todo mundo. Ah, mas ele não quer. Parece que só porque ele é Deus, ele quer revelar para a gente só o que ele quer revelar. E quem ele pensa que é, para não ficar dando satisfação dos detalhes da existência do cosmos para nós? O que é isso? Seres tão lindos e maravilhosos, pelo menos é o que nossas vós dizem. Ele está orando. Imagina você, Ananias. Deus, como assim que ele está orando? O que é isso? Está louco? Saulo ficou louco? Deus ficou. Exatamente. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias. O engraçado é que Deus deu para Saulo uma visão de Ananias. Deus, tanto crente para o Senhor dar visão para ele, mas justo eu estou aqui de boa, ia fazer um café agora, ia fazer aqui meu FaceApp, ia postar minha foto velho, e o pessoal ia curtir. O Senhor fala para ir lá com Saulo. Chegaram e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E óbvio, respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Uma das coisas mais legais na Bíblia é que geralmente quando Deus chama alguém, essa pessoa tenta informar Deus a respeito das condições. Como se Deus não soubesse. Tipo, Senhor, é só título de curiosidade aqui, eu queria informar o Senhor. Quer dizer, às vezes as nossas orações, inclusive, elas parecem muito mais informativos, como se Deus não soubesse do que está acontecendo, do que uma conversa sincera com Deus. Imagine, eu não tenho crise com algumas declarações de louvor e adoração, mas eu tenho crise quando isso é apenas enrolamento para aquilo que é essencial. Às vezes eu consigo imaginar a gente orando e dizendo, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Deus pensa assim, começou com Abraão, Isaac e Jacó, até chegar Jesus, vai longe. Vai demorar. Vai ouvindo aí, anjo. Quando ele terminar, você fala alguma coisa. Imagine. A gente fica informando Deus as coisas. E geralmente essa é uma postura de quem sabe que entrou numa enrascada. Note como o cristianismo não tem em nenhum momento a ver com zona de conforto. O Senhor tem certeza do que o Senhor está fazendo? Essa é uma pergunta que nós costumeiramente fazemos. Eu acho que essa é uma pergunta humana, natural. O problema é quando nós tentamos fugir de Deus como se isso fosse possível. Deus tem colocado estradas desertas e gente como Saulo diante de nós praticamente todo dia. E nós simplesmente vamos vivendo a nossa vida como se isso não estivesse acontecendo. Como se Deus tivesse criado a nossa vida e o nosso mundo apenas para a gente fazer dinheiro. Apenas para buscarmos os nossos sonhos, elaborarmos os nossos projetos. E a missão de Deus está aparecendo em nossa vida, em tudo que é canto. Aquele que tem olhos para ver, que veja. Jesus uma vez disse para os seus seguidores, olhem os campos, eles estão prontos para a colheita. E logo depois, o que ele diz? Roguem ao Senhor para que mande trabalhadores. É aquela crise de que, olha, tem gente, mas o pessoal dificilmente põe a mão no arado. E tem muita gente pondo a mão no arado que está olhando para o passado, está ficando com saudade. Assim como o povo de Israel no deserto ficou com saudade das cebolas e alhos do Egito, tem muita gente com saudade daquilo que não deveria ter saudade. Tem muita gente com saudade de podridão. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Tipo, não tem muita explicação. Mas eu vou ajudar. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu acho que até, a minha opinião é que até esse momento, até a palavra Israel, Ananias não está muito convencido. Ele está assim, vou, mas eu vou só porque o Senhor mandou.
Vontade mesmo eu não tenho. Até que Deus diz assim, e eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ah, não, então eu vou. Ah, mas se o Senhor vai fazer isso, por que o Senhor não falou antes? Se o Senhor tivesse falado antes, a gente nem estava tendo essa conversa. Quer dizer que o Senhor vai fazer o Saulo sofrer? Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Adorado seja o Senhor entre as nações. A gente começa essa parte com dó de Ananias. E agora, em pouco tempo, a gente já está com dó de Saulo. Lembre-se que o texto começou assim, e Saulo respirava ameaças contra os do caminho. E você pensa assim, tem que matar esse cara. Tem que matar esse cara. E agora Deus diz, eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí você já está pensando, a gente tem que orar por ele. E olha, se há uma coisa que Saulo aprendeu na vida, foi a sofrer. É dele aquela frase, é importante sempre lembrar disso, é dele aquela frase famosa em carros evangélicos espalhados por aí, tudo posso naquele que me fortalece. O problema é que essa frase, fora de contexto, dá um ar de extrema vitória e exaltação. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso conquistar carros, casas, viagens, mulheres. Não, só, mais assim, tipo, No entanto, Paulo, um pouco antes desse versículo, diz assim, eu aprendi a passar pela fome, frio, sede, perseguição. Eu sofri de tudo nessa vida por causa de Jesus. E eu aprendi uma coisa, eu posso tudo naquele que me fortalece. A melhor tradução talvez fosse, eu consigo suportar todas as coisas por amor a Cristo. E porque Ele me fortalece. Esse, enfim, não é um texto que exalta uma teologia da prosperidade, mas que demonstra uma profunda confiança, sabendo que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Nas estradas desertas da vida, o Senhor está comigo. Quando eu estou diante de grandes desafios, o Senhor está comigo. Em nenhum momento Ele me abandona. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, eu gosto dessa expressão de Ananias, ele foi há pouco convencido por Deus, e veja como ele trata Saulo. Ele não conhece esse homem, só de ouvir, e o que ele ouviu desse homem é o que de pior há no mundo. Mas esse homem agora reconheceu Cristo. E Ananias diz, se ele reconheceu Cristo, ele é meu irmão. Ele não é um concorrente. Ele não é alguém porque chegou agora. Ele não é alguém porque talvez não vá frequentar a mesma sinagoga que eu. É um concorrente, ele é meu irmão. E a partir de agora nós trabalhamos na mesma causa e no mesmo projeto. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E ele não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo, se fosse esperto, lançava a biografia. Saulo, se fosse esperto, fazia uma campanha de testemunhos pelas igrejas cristãs para contar a história dele.
Mas é interessante que a Bíblia deixa claro que Saulo, logo depois que se encontra com Cristo, ele passa a ter uma única preocupação: demonstrar que Jesus é quem a Bíblia diz que Jesus é e quem o próprio Jesus disse que era. Esse era o centro da pregação dele. Às vezes, nós olhamos para a história da igreja primitiva e não temos uma visão adequada. Mas é interessante notar que na história da igreja primitiva, a grande preocupação que eles tinham era demonstrar que Jesus é o Cristo. Era uma pregação extremamente centrada em Jesus e que se perdeu na história e precisa ser recuperada. Claro que isso era acompanhado, segundo o que o próprio livro de Atos diz, com demonstração de poder pela capacitação do Espírito. E se há duas coisas que faltam à igreja de Jesus, no mundo em que nós estamos hoje, é a centralidade de Jesus e o poder e a capacitação do Espírito que vem naturalmente a partir da centralidade de Jesus. Nós cristãos, vivendo no ano de 2019 num país como o nosso, precisamos urgentemente recuperar esses dois pontos principais e fundamentais da vida da igreja. A centralidade de Jesus e o poder do Espírito derramado sobre a igreja dele, para que sim, sinais e maravilhas sejam feitos por causa de Jesus e através de Jesus. E não para promoção da nossa igreja. Porque inclusive, meu irmão, minha irmã, quando você vai falar de Jesus para alguém, você não está convidando para um culto, porque o alvo não é que ele seja da nossa igreja, o alvo é que ele seja da igreja de Jesus Cristo. Seja em qual lugar que Deus o colocar para exercer a sua vocação como chamado dele. Por isso que, inclusive, nós não fazemos missão para que a nossa igreja cresça, mas nós fazemos missão para que o nome de Jesus seja conhecido. E se nós vamos fazer missão e a pessoa vai compreender o seu chamado, vai ser revelada a vontade de Deus, e ela vai frequentar uma igreja que não seja a nossa, que o Senhor seja louvado e seja adorado por isso. Porque o centro é Cristo. Nós não somos o centro. O desejo do crescimento de uma igreja, ele deve ser intimamente ligado ao desejo de ver pessoas se convertendo a Jesus. E ponto. Nós não queremos que a igreja cresça pela demonstração de poder de uma igreja que cresce. Porque esse não é o alvo. O alvo não é o crescimento. O alvo é a glória de Jesus. E se com a glória de Jesus ele quer que essa igreja cresça, uma outra igreja cresça, isso não cabe a nós. Nós pregamos que Jesus é o Cristo. E decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Coitado de Paulo, né? Uma guinada na vida. Até pouco tempo ele estava querendo matar crente. E agora, porque ele está pregando Jesus, o pessoal fala, vamos ter que matar esse Paulo aí. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Porque ele estava dentro da cidade e não tinha como sair. O pessoal ficava vigiando a porta e dizendo assim, se ele passar por aqui, a gente cata ele e mata. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Aí uma galera tem uma ideia fantástica. Paulo, vamos fazer o seguinte, não tem como você sair aqui da cidade, pela porta não dá. E alguém teve então a ideia, deviam estar fazendo um churrasco, aquela coisa toda, que essa é conversa de churrasco. Eu tive uma ideia aqui. Não sei se vocês topam. Quando alguém falar perto de vocês, não sei se vocês topam, já fale que não topa, porque é roubada. É difícil. Não sei se vocês topam. Eu estou aqui pensando, porque o Saulo precisa ir. Se ficar aqui cedo ou tarde, vão matar ele. Não tem lá o cesto lá? Eu não vi um cesto lá na sua casa? O Teófilo, sei lá. Teófilo, não tem um cesto lá? Tem um cesto lá. Não cabe Paulo dentro? Acho que cabe. Mas por quê? E se a gente amarrasse umas cordas? A gente coloca Saulo dentro, joga umas roupas velhas em cima e desce o cesto pelos muros da cidade.
Aí teve um mais louco que falou assim: oi, acho que dá. Aí chegaram para Saulo e falaram: Saulo, a gente teve uma ideia espetacular. Aí Saulo, coitado, Saulo já está ali, qualquer coisa é lucro. Ele perdeu tanto o controle da vida dele que ele topa entrar num cesto e ser descido pelo muro. Mas para mim, sabe o que é interessante? Qual é o nome desses caras? Não tem. Esses caras não têm nome, pelo menos não registrado aqui. E são grandes homens de Deus, que foram usados por Deus para salvar a vida daquele que em breve se tornaria um dos maiores nomes da história do cristianismo. Nós vivemos numa época em que a cultura diz que você deve lutar pelo seu nome, valorizar o seu nome. Eu entendo que a gente deve deixar um legado. Mas o legado que nós devemos deixar não tem a ver com o nosso nome, mas com o nome de Jesus. Esses caras fizeram algo espetacular, mas ninguém sabe o nome deles. Porque o importante não é saber o nome desses caras, mas é saber quem eles serviam. Meu irmão, minha irmã, não viva de uma tal forma que você fique lutando dia após dia para fazer o seu nome conhecido e famoso. Mas seja satisfeito em saber que através da sua vida o nome de Jesus está sendo conhecido e está sendo glorificado. Isso basta. Porque pode ser que um dia, inclusive, a nossa história seja contada como alguém que fez algo grandioso para o reino de Deus, sem que nem o nosso nome seja dito. Diz para mim, você não gostaria de ser uma dessas mãos que seguraram esse cesto? E poder dizer, olha, eu estou aqui. Meu nome não está aqui, mas não importa o meu nome estar aqui. Eu fiz parte da história de Jesus. E eu me sinto satisfeito em fazer parte da história de Jesus, porque fazer parte da história de Jesus é o que importa na vida. Não importa quanto dinheiro eu vou fazer, importa que eu vou servir a Jesus. Não importa onde eu vou morar, importa que eu vou servir a Jesus. O nome de Jesus vai ser glorificado através da minha vida, é isso que importa. E aí então Saulo, quando chegou a Jerusalém, porque deu certo o plano do cara doido que teve o plano, ele tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Não tenha crise com incompreensões. Ninguém tem obrigação de entender a sua loucura. E tenha certeza de uma coisa, a perseguição primeira do seu fanatismo religioso vai vir daqueles que em tese deveriam estar seguindo o mesmo caminho, que vão dizer assim para você, mas não é bem assim. Olha, vai devagar com isso, porque olha, eu que tenho mais experiência nesse negócio, sei que não é bem assim. Geralmente isso é conversa de gente sem vergonha. Paulo chega e nem os discípulos olham e falam assim, não sei não. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Aí Ananias lembra, ele vai ver o quanto importa mesmo sofrer, porque não tem nenhum lugar no mundo que Paulo vai que o pessoal não vai tentar matar ele. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Eu acho que essa é uma das informações não muito trabalhadas na história de Saulo. Porque Saulo era Saulo de onde? De Tarso. Quando ele começa a pregar, como cristão, ele enfrenta muita perseguição. Tanto de dentro quanto de fora. Tanto que chega um momento em que Paulo é tirado do mainstream e ele vai passar alguns bons anos sendo mentoreado por cristãos mais experientes. E eu acho interessante a informação de para onde levam Saulo. Lá para Tarso. Como que dizendo,
Paulo, Saulo, vamos começar de novo? Você veio de lá, não veio? Agora você vai voltar para vir de lá de novo, mas um novo homem. É quase que a ideia de você precisa zerar tudo. Zere tudo que você precisa zerar para começar de novo. Não tenha crise. Não tenha crise de se humilhar e ter que voltar passos atrás na caminhada para começar exatamente de onde Deus quer que você comece. Não tenha crise com isso. Eu estou dizendo isso porque às vezes eu encontro cristãos que simplesmente desistiram de caminhar porque em algum momento foram hiper espirituais e agora a espiritualidade não é nem sombra do que era no passado. Mas não se esqueça que um dia o pessoal teve que pegar um homem chamado Saulo e mandar de volta para Tarso e dizer: fica aí um tempo. Respeite os tempos de Deus na sua vida. Porque se é verdade que a Bíblia diz que há tempo para todo propósito, há tempo em que nós estamos, usando uma linguagem que é muito nossa, bombando na fé. Mas há tempos em que simplesmente Deus vai dizer para a gente: senta aí um pouco, sossega o coração, descansa, acalma, aquieta. Não são momentos em que nós vamos relaxar na missão. São momentos em que nós vamos desfrutar da presença de Deus. E isso faz toda a diferença. Principalmente no mundo louco, no mundo absurdo em que nós vivemos. Eu gosto da expressão de Jesus, quando ele simplesmente olha para algumas pessoas e diz que vai se retirar para orar. E Jesus geralmente se retira para orar nos momentos mais loucos do seu ministério. Multidões, agenda louca, um monte de gente sendo curada. E ele se retira para orar. Jesus está louco, vai se retirar para orar, vai ficar sozinho no monte orando. Porque Jesus sabia o que era importante. Jesus sabia que muito mais importante do que fazer algo para Deus é relacionar-se com Deus. Porque fazer algo para Deus é fruto do relacionamento com o Senhor. Um dos grandes problemas da igreja de Jesus hoje é que nós queremos fazer muita coisa para Deus sem nos relacionarmos com Ele. E quando nós fazemos muita coisa para Deus sem nos relacionar com Deus, nós prostituímos o próprio ministério. E a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Esse texto, para encerrar essa parte, pode ser visto de duas formas. Primeiro, uma forma legal, a igreja está crescendo. É legal que a igreja está crescendo, que bom que a igreja está crescendo. Ótimo que a igreja está crescendo. Só que, quando Jesus, e a gente disse isso na primeira mensagem dessa série de Atos, quando Jesus foi chamar os seus discípulos, ele disse que eles deveriam ser testemunhas de Jesus onde? Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui o texto diz que a igreja passava por um período de paz onde? Na Judéia, Galiléia e Samaria. Não está faltando algo? O que está faltando? Está faltando os confins. A gente pode também olhar para esse texto e pensar assim, mas espera aí. Está faltando lugar aqui. Mas o que Deus acabou de fazer? Ele acabou de converter Saulo, que vai ser conhecido daqui a alguns anos como apóstolos aos gentios. E o que eram os gentios? Eram os não-judeus. E onde é que eles estavam? Nos confins da terra. Às vezes a gente olha para uma informação e pensa assim: Deus falhou. Mas a gente não viu o fim da história ainda.
A gente pode olhar para a situação da igreja e pensar, Deus falhou. Mas a gente não viu o fim da história. A gente tem brincado aqui com alguns irmãos da igreja. Alguns irmãos da igreja têm feito um movimento para que a gente faça uma série sobre Apocalipse. É um movimento que acontece de alguns irmãos da igreja querendo que eu faça série sobre Apocalipse. Esse movimento começou, eu não quero dar nome a ninguém, né, com o irmão Dorival, nem está aqui para se defender, mas que fique registrado. Olha, tem muita coisa a dizer sobre Apocalipse, mas a mais importante é o seguinte: no fim Jesus ganha. Jesus vence no final. E tá bom saber disso. O pessoal quer saber assim, mas o anticristo quem é? Mas tem tantos? A própria Bíblia diz, há muitos anticristos espalhados por aí. Escolha. Na prateleira dos anticristos de plantão tem um monte. Mas a informação importante em Apocalipse não é quem é o anticristo. A informação importante em Apocalipse não é se a igreja vai passar pela tribulação ou não vai passar pela tribulação. A informação importante em Apocalipse é, no fim, Jesus volta, vence, e nós estaremos para sempre com Ele na Cidade Santa e experimentaremos da árvore da vida sempre que precisarmos. É isso que vale. Nosso Jesus conquistou a vitória definitiva na cruz. Isso é importante porque, quer a gente queira, quer não, e daqui a pouco a gente está terminando o culto, vai acontecer a crise do pós-culto. E qual é a crise do pós-culto? A crise do pós-culto é a música do Fantástico. Porque a música do Fantástico informa o que para o seu coração? Chegou segunda. Porque é importante dizer uma coisa, a segunda-feira não começa amanhã. A segunda-feira começa agora à noite, porque você não vai dormir no espírito da segunda-feira? Não é isso que acontece, porque você já vai dormir naquela... Porque o sábado, quando é que o sábado começa? O sábado começa no sextou, porque o que é o sextou, se não a informação de que sabadou? É mais ou menos, essa é uma teoria aqui, estamos viajando aqui. Então já segundou. Acabando o culto, já segunda e já começou a segunda. E a gente corre o risco de, como cristãos, pensarmos assim, poxa, agora vem o período de trevas. Mais uma semana tendo que suportar a vida. Para nós cristãos, segunda-feira é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos nesse dia. Porque inclusive pode aparecer uma estrada deserta, pode aparecer uma oportunidade, e Deus pode usar a nossa vida. E nós queremos ser usados por Deus de segunda a segunda. Nós somos servos do Mestre que venceu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, amanhã é segunda-feira e você vai pecar. Mas a Bíblia diz que o preço desse pecado já foi pago na cruz. Isso melhora a segunda-feira. Significa dizer que amanhã, não importa o que aconteça, segundona brava, mas Deus vai chamar você de filho e filha 24 horas. Deus continuará sendo o nosso Pai, Jesus continuará sendo o nosso Senhor, independente do que aconteça. A segunda-feira é um dia extremamente abençoado para aquele que se enxerga como filho e filha do Senhor. Você vai acordar amanhã e simplesmente as misericórdias do Senhor foram renovadas em sua vida. Segundona, as misericórdias do Senhor renovadas. Você vai dormir amanhã e Deus vai dar sono para você. Porque a Bíblia diz que aqueles a quem Ele ama, Ele abençoa, Ele dá o que é necessário enquanto eles dormem. Então a noite de domingo para segunda não é a espera da segunda, é o renovar da misericórdia do Senhor sobre nós. Glória seja dada a Deus por isso. O que faz com que a gente possa acordar amanhã e adorar e louvar a Deus. Eu vou fazer isso do meu jeito, eu odeio dar bom dia. Farei isso em orações silenciosas. Mas se você é aquele tipo de gente, errado, que dá bom dia, que sai cantando, louve a Deus amanhã. Se você vai acordar totalmente em silêncio, adore a Deus com o seu silêncio. E se você vai cantar, canta longe de alguém que adora silêncio, mas cante. Todo dia é o dia que o Senhor fez.
E todo dia é o dia de celebrar a vitória de Jesus conquistada na cruz. Um Jesus que salva Saulos. Um Jesus que preenche estradas desertas. Um Jesus que está fazendo tudo novo. Um Jesus que fez com que a igreja chegasse até os confins do mundo. E lembre-se, na ideia e na história da Bíblia, onde poderia ser chamado de confins do mundo? Piracicaba. Não é porque Piracicaba é o fim do mundo. Mas se você for pensar geograficamente, os confins do mundo é aqui. Saltinho, então? Nesse capítulo 9, Deus também está salvando a gente. Nesse capítulo 9, Deus salvou um cara, fez apóstolos aos gentios, e está plantando a igreja no Brasil. Essa é a nossa história. No fim, mesmo quando não parece, no fim, Jesus vence. E no fim, nosso joelho vai se dobrar e nossa língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós louvamos por ela e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a profundidade do amor, dos planos do Senhor e do chamado da missão do Senhor para a nossa vida. É o que nós pedimos, é o que nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.